Olá, hoje a gente vai desvendar a história da inteligência artificial. Sabe, é uma saga e tanto, que começa lá na ficção científica, passa por laboratórios revolucionários e hoje define o nosso mundo de um jeito que a gente nem imagina. Vamos começar essa jornada? Sabe, muito antes de existir um chip sequer, a ideia de máquinas que pensam já mexia com a nossa cabeça. E o cinema, então? Foi lá que a gente viu de tudo. De um lado, robôs que eram verdadeiros amigos. Do outro, inteligências que de repente se viravam contra a gente. É essa dualidade, sabe? Entre o sonho e o pesadelo, que acabou moldando tudo que a gente pensa sobre IA. Aquela mistura de esperança no que a gente pode criar e o medinho do que a gente pode perder no caminho. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, nosso caminho vai ser esse, ó. A gente começa com o sonho de uma máquina pensante, passa pelos primeiros passos, depois pela Era de Ouro e o tal do inverno da IA. Aí a gente vê o renascimento dela, a revolução do Deep Learning e, por fim, como o futuro já começou. Bora nessa? Ok, então vamos lá. Antes mesmo da IA ser um campo de estudo, as pecinhas do quebra-cabeça já estavam sendo colocadas na mesa por filósofos, matemáticos. Vamos dar uma olhada nessas mentes brilhantes que deram o pontapé inicial. E o mais legal é que as sementes da IA que a gente conhece hoje foram plantadas, muito antes do nascimento oficial dela. Pensa só, lá em 43 já tinha gente tentando criar um modelo matemático do cérebro. Aí, em 1950, chega o Alan Turing com a famosa pergunta: será que uma máquina pode pensar? E logo depois, em 52, a coisa fica ainda mais séria. Surge um programa que conseguia aprender jogando damas, sozinho. Essas três ideias, gente, elas são a base de absolutamente tudo que veio depois. Beleza? Com todas essas ideias fervilhando, chegou a hora. O momento em que a inteligência artificial deixou de ser só um conceito perdido para se tornar, de fato, uma disciplina. Se a gente tivesse que apontar um marco zero para a IA, seria este aqui, a Conferência de Dartmouth, em 1956. Foi nesse evento, durante o verão, que um grupinho de pesquisadores, visionários, para dizer o mínimo, se juntou com um objetivo tão ousado que, mudaria a tecnologia para sempre. E foi ali, naquele momento, que o termo inteligência artificial nasceu, batizado pelo cientista da computação John McCarthy. E olha, não foi só um nome não. A conferência deu para esse campo uma identidade, uma comunidade, um objetivo em comum. Foi como se todo mundo se unisse sob a mesma bandeira, sabe? Se liga na ambição dessa frase. Cada aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simulá-lo. Dá para sentir o otimismo, né? Era contagiante. Eles realmente acreditavam que podiam simular tudo da inteligência humana. E essa fé, essa ousadia toda, foi o que deu start para um período de progresso assim, explosivo. E essa ousadia toda realmente deu início a uma era de ouro. O dinheiro começou a aparecer e os avanços vieram muito rápido. Foi nessa época que a gente viu nascer as primeiras redes neurais, tipo o Perceptron, o primeiro chatbot da história, o Elisa, e até o Shake, que foi o primeiro robô que conseguia se mover e raciocinar sobre o que fazer. Sério, por um tempo parecia que não tinha limite para o que a IA podia fazer. Mas sabe como é? Em toda grande história de inovação, o otimismo exagerado acaba batendo de frente com a realidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre promessas e sobre decepções. As expectativas, gente, estavam nas alturas. O pessoal falava em tradutores universais que funcionavam na hora, máquinas que podiam diagnosticar qualquer doença, robôs que iam limpar a casa toda. A promessa era de um futuro de filme que parecia que ia chegar a qualquer momento. Só que a realidade foi um baita balde de água fria. O poder dos computadores da época era muito limitado. Coisas que parecem simples hoje, tipo reconhecer um objeto, eram um desafio gigantesco. E aquelas promessas todas simplesmente não aconteceram. E aí, claro, o otimismo foi virando desconfiança. E essa desconfiança toda levou ao que a gente chama de inverno da IA. A grana sumiu, os projetos foram cancelados e a área perdeu muito prestígio. A IA precisava urgentemente de um novo propósito, de um novo caminho para seguir. E não é que encontraram um novo caminho? A IA renasceu, mas dessa vez a estratégia foi diferente. Em vez de tentar criar uma superinteligência, o foco mudou para resolver problemas bem específicos, bem práticos, para provar que ela tinha valor no mundo real. Isso aqui mostra perfeitamente essa mudança de rota. Ao invés de tentar criar uma mente, os pesquisadores criaram ferramentas.
Os chamados sistemas especialistas eram basicamente softwares que pegavam todo o conhecimento de um especialista humano e usavam isso para tomar decisões de forma rápida e precisa. Foi isso que fez as empresas olharem para a IA de novo e, claro, o dinheiro voltou a aparecer. Com a IA de volta ao jogo, o cenário estava pronto para uma demonstração de força. De um lado do tabuleiro, o maior enxadrista da história, Garry Kasparov, e do outro, o Deep Blue, um supercomputador da IBM que foi criado para uma única coisa na vida: jogar xadrez. E o resultado deixou o mundo de queixo caído. Em 1997, pela primeira vez na história, uma máquina derrotou o campeão mundial de xadrez numa partida oficial. A vitória do Deep Blue não veio de intuição, veio de poder de fogo puro. Um cálculo de força bruta que analisava centenas de milhões de jogadas por segundo. Foi o momento que provou que a IA não só tinha voltado, como estava mais forte do que nunca. Agora a gente dá um salto para a era moderna, a era da internet, de uma quantidade absurda de dados e de um poder computacional que simplesmente levou a IA para outro patamar. E ela começou a se infiltrar nas nossas vidas de um jeito que a gente nem percebe. É só parar para pensar no nosso dia a dia. A recomendação de música no streaming, o filme que aparece na sua tela, a melhor rota no GPS, até aquela respostinha rápida que o e-mail sugere. Tudo isso é IA. Ela saiu do laboratório e virou tipo a infraestrutura invisível do nosso mundo digital. Olha só, se vencer no xadrez foi um marco de força bruta, o próximo desafio era de outro nível: o jogo de Go. Para ter uma ideia, Go tem mais combinações de jogadas do que o número de átomos no universo. É um jogo que depende muito mais de intuição do que de cálculo. Para muita gente, essa será a última fronteira da IA, o desafio final. E é aqui que a coisa muda de figura completamente. O AlphaGo não foi programado para jogar, ele aprendeu a jogar. Primeiro, ele observou milhares de jogos de profissionais. Depois, ele jogou milhões de vezes contra si mesmo, melhorando sem parar. A vitória dele em 2016 não foi só sobre ganhar um jogo. Foi sobre uma IA que desenvolveu criatividade, que criou estratégias que nenhum ser humano tinha pensado antes. Tudo por conta própria. E tudo isso nos traz até hoje. A história da IA está acelerando num ritmo alucinante. E aquelas tecnologias que pareciam coisa de filme, bom, elas estão virando realidade. Hoje em dia, a gente já está vendo pedacinhos desse futuro. Já existem IAs, como o Google Duplex, que conseguem ligar para um lugar e marcar um horário com uma voz tão natural que é impossível dizer que não é uma pessoa. E as GANs, então? São sistemas que não só analisam as coisas, eles criam coisas do zero. Imagens, vídeos, sons, tudo original e super realista. A IA deixou de ser só uma ferramenta de análise para virar também uma força criativa. Pensa bem, de um sonho lá no cinema mudo até o assistente que está no nosso bolso. A jornada da IA foi, uau, extraordinária. Mas ela está longe, muito longe de acabar. A grande questão hoje não é mais se as máquinas podem pensar. A questão agora é como o jeito que elas pensam vai moldar o nosso futuro. E a pergunta que fica é, qual vai ser o próximo capítulo dessa história?